aceitaram o convite para debater nos próximos dias a disputa pela cidade. O PET Direito agradece também o apoio recebido da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC, sem o qual a realização desse evento não teria sido possível. Para os que dele experimentam a contemporaneidade, adverte a Grande, o tempo é obscuro. Sabe decifrar esse enigma e pensar, mergulhado nas trevas do presente, aquele que não coincide plenamente com a sua época. No espectro alucinante que nos envolve, esse desacordo parece, no entanto, se tornar cada vez mais difícil. Tremidos pelos imperativos da eficiência e da produção exacerbada, não percebemos as engrenagens letais que giram a máquina do mundo, garantindo que nada aconteça. Enleados no tédio dos discursos medidos a método, ficamos cada vez mais fascinados com a trapaça. A canalice tornou-se um ideal. Todos sabem, esclarece Lacan, que uma certa maneira de se apresentar, que faz parte do intelectual de direita, é muito precisamente de não recuar diante das consequências do que chama realismo. Isto é, quando preciso, confessa-se um canalha. Um canalha equivale a um bom, pelo menos para a diversão, se o resultado dos canalhas em bando não fosse desembocar em uma bobeira coletiva. É o que torna tão desesperador na política a ideologia de direito. Nesses tempos obscuros, nos quais bárbaros das telas e dos teclados, convencidos da universalidade dos seus preconceitos, fazem a apologia da brutalidade em nome da liberdade e da justiça. O PET Direito busca, mais uma vez, um seminário: direito, espaço, território, a disputa pela cidade, inspirar o duro desejo de despertar. Bom seminário a todos. Bom, boa noite a todos e a todas. É com muito entusiasmo que nós recebemos vocês aqui essa noite. Então, fazer uma breve fala aqui em nome dos petianos e logo mais a palestra com o professor João Itaker e o professor Elson Pereira. Bom, antes de começar a falar um pouco sobre o seminário, eu queria dizer que a gente está distribuindo a nossa revista, a Dissenso, ali na porta, e essa revista ela é o veículo material das pesquisas que são produzidas no PET. Então, ela é uma revista direcionada aos acadêmicos da graduação para que eles experimentem e possam aprender a escrever artigos tanto científicos como artísticos, culturais e de opinião. Bom, passando ao seminário, gostaria de falar um pouco do histórico. Esse é o 5º seminário temático anual que o PET realiza. Esses seminários começaram em 2010 com o seminário Direito e Ditadura, se seguiu em 2011 com o seminário Direito e Neoliberalismo, em 2012 Direito e Democracia, em 2013 Direito e Marxismo e finalmente em 2014 com o tema que temos hoje, Direito, Espaço e Território, a disputa da cidade. A realização de um seminário anual que fosse não apenas um evento isolado, mas uma convergência de atividades realizadas pelo PET durante o ano inteiro, como grupo de estudos, palestras e minicursos, é a proposta que temos para um debate sério, qualificado, que contempla o objetivo do PET em elevar o nível de formação dos estudantes de graduação em Direito da UFSC de forma crítica. Eu queria pontuar aqui que alguns professores fecham os olhos a esse esforço. São professores que negam reconhecer o mérito de toda iniciativa que não corrobore com a manutenção de seus privilégios e que prove que uma academia crítica e independente é possível. Mas, de todo modo, continuaremos realizando nosso trabalho, assim como continuamos após a crítica raivosa de alguns colunistas de semanários duvidosos e, por que não, golpistas, que é o trabalho de nadar contra a corrente, fazendo a crítica
a razão academicista que cuida apenas da pontuação do currículo Lattes. Pois bem, o tema tratado aqui surgiu de um debate dentro do PET e também acompanhado de uma agitação que percebemos das ruas. E me refiro às jornadas de junho de 2013, que balançaram o país e trouxeram a reforma urbana como pauta prioritária. Não é mais possível ignorar a péssima qualidade dos transportes públicos, a falta de saneamento básico, a violência urbana, o preço caríssimo dos aluguéis e a privatização dos espaços públicos, que talvez seja a mesma coisa que dizer seu fim. As mesas do seminário, que vocês vão encontrar durante a semana, têm o intuito de tratar essas questões, que a própria sociedade agora se coloca, e sobre as quais a universidade não pode se calar. Abordando o tema de forma sempre interdisciplinar, pois isso é muito importante para nós. Não tratamos a ciência jurídica como uma ciência pura do direito, isolada. Tampouco queremos aqui aprofundar no saber do direito das coisas, que é instrumentalizado nas ações possessórias que vimos resultar nas desocupações de Pinheirinhos, na desocupação da Telesc, na reintegração de posse da ocupação Amarildo no SC 401, para ficarmos apenas nos exemplos mais conhecidos. O direito, que na maioria das vezes é insensível aos descuidos do sistema e serve como defesa intransigente da propriedade privada, sem atentar à sua função social, deve ser trabalhado como um fenômeno interligado às diversas áreas de conhecimento. Não podemos ignorar a arquitetura e o urbanismo, que com seus planos modernistas dividiu a cidade por suas funções e obteve resultados muitas vezes às avessas do pretendido. Não podemos ignorar a biopolítica, a razão moderna do controle dos corpos para o bom funcionamento da produção. Tampouco esquecer da criminologia, porque quanto mais violência institucional é produzida pelo sistema penal, ou seja, quanto mais pessoas são presas, mais nós nos sentimos inseguros ao andar pelas ruas da cidade. E afinal, não desmerecer a ciência política, pois não é por acaso que algumas decisões liminares do Poder Judiciário são deferidas em poucos dias, deixando milhares ao relento, e outras decisões nunca são executadas. Esses são apenas alguns temas que trataremos ao longo do seminário. Pensamos, portanto, um evento que traga um olhar totalizante acerca do tema proposto e que possa gerar uma reflexão crítica nos estudantes de graduação dos mais diversos cursos que se inscreveram. Por fim, gostaria de terminar fazendo os agradecimentos de praxe. O apoio da direção do centro, o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, o apoio do Tribunal de Justiça pelo empréstimo do Fórum e, acima de tudo, a presença de vocês, estudantes, pesquisadores, professores, todos interessados nesse debate. O seminário foi feito especialmente para vocês. Obrigado. Bom, então, sem mais delongas, eu quero convidar aqui em cima o professor Elson Manuel Pereira, que é pesquisador do CNPq, graduado na Federal de Santa Catarina, mestrado em administração também pela Federal de Santa Catarina e doutorado em urbanismo pelo Instituto de Urbanismo de Grenoble e pós-doutorado no Instituto de Geografia Alpínica. Atualmente, ele é professor de Planejamento Urbano no curso de Geografia da UFSC e professor também da pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo. E também gostaria de convidar aqui o professor João Sete Whittaker Ferreira, que é professor livre-docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela mesma universidade, em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Ciência Política pela USP, doutor em Arquitetura e Urbanismo também pela USP. Obrigado, professor. Então, passo a palavra para o professor Elson, para o início da exposição. Bom, boa noite a todos e a todas presentes. Uma saudação especial à professora Janine, doutora do PET, agradecer o convite de poder participar dessa mesa ao lado do professor João, também muito me honra.
e dizer que é uma oportunidade de a gente dialogar, né, entre dois lugares na universidade que normalmente não dialogam muito, a não ser quando um estudante de direito vai fazer uma pós na geografia, né? Mas normalmente há poucos momentos de contato. O título do encontro ele é muito expressivo, né? Que ele se chama, além do direito, espaço, território e disputa da cidade. Espaço e território são dois conceitos centrais na geografia. O espaço é o conceito que guia as reflexões da geografia, e o espaço é compreendido como uma relação, né, entre, a gente poderia chamar de fixos e fluxos, que de forma indissociável e dialética. A cidade, por exemplo, a base da forma da cidade se relaciona de forma dialética com as relações sociais que se dão nessa cidade, de forma que a cidade tem graus de determinação sobre essa sociedade e vice-versa. Quem compreendeu muito bem isso numa poesia foi Vinícius de Moraes, na poesia Operário de Construção, quando ele falava sobre o operário. Ele dizia mais ou menos assim: o operário desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. Então, quando nós pensamos em cidade, nós pensamos na parte do suporte físico e nas relações sociais que nelas acontecem, e que ambas se interferem mutuamente. De forma, a maneira como nós construímos a cidade, nós construímos as relações sociais e vice-versa. O conceito de território é outro conceito central, inclusive, coincidentemente, é um conceito que eu tenho utilizado agora na minha pesquisa, no laboratório que coordeno, que é o estudo da disputa territorial, a influência da disputa territorial nas determinações do planejamento da cidade. Ou seja, quando você vai fazer um plano diretor, as decisões que são tomadas, a lei que é redigida, ela é fruto de disputas sobre o espaço urbano. E essas disputas são materializadas, elas são objetivadas através de uma lei que não necessariamente reflete os conflitos que existem na cidade. Ou melhor, elas tendem sempre a poder mais forte que é exercido no espaço da cidade. E, evidentemente, o terceiro elemento, a disputa da cidade, ela faz emergir um dos elementos centrais na discussão de uma visão crítica do espaço urbano, que é a questão do conflito. Por muito tempo, no planejamento urbano, tentou-se esconder o conflito das cidades como forma de fazer prevalecer um tipo de cidade, um tipo de visão de mundo, sob o convencimento de que havia um bem comum que todos iriam ganhar com determinado planejamento, determinada gestão. E o conflito sempre foi escamoteado como algo indesejado. Um dos grandes trunfos do Movimento Nacional pela Reforma Urbana foi dizer que não, a cidade é o lugar do conflito. E esses conflitos precisam emergir para que as decisões sobre o planejamento e a gestão da cidade, essas gestões possam, de certa forma, refletir as disputas, e que ao invés de consensos nós tenhamos pactos, onde alguns perdem, alguns ganham, mas que você não pode permanecer na histórico planejamento em que só prevalecia um tipo de poder.
Bom, então, sobre esse enfoque que vocês conseguiram colocar no título do seminário, eu vou tecer algumas reflexões sobre isso que vocês chamam de questão urbana. Sem ter combinado nada com o João, creio que até pelas nossas afinidades teóricas vão acabar, talvez sejamos um pouco repetitivos, mas eu sei que vocês compreenderão. Tem mais ou menos. Em julho desse ano, eu conduzi um grupo de 11 estudantes para visitar as iniciativas do PAC e de trabalhos sociais em 2 favelas do Rio de Janeiro. Uma delas, a Rocinha. Essa fotografia da chamada Biblioteca Parque, que foi construída no interior da favela, e que nós poderíamos dizer o seguinte: a Rocinha, conforme os dados variam muito, pode ter de 130 mil a 200 mil habitantes, não se sabe muito bem quanto tem, mas vamos supor 130 mil habitantes. A construção dessa biblioteca parque, uma única biblioteca que vai servir a toda essa comunidade, do ponto de vista numérico, é meio insignificante, né? A abrangência de uma única biblioteca num lugar que tem 130 mil habitantes. Imagine uma cidade com 130 mil habitantes, em Santa Catarina seria alguma coisa como Itajaí, talvez, um pouco menos, né? Que tivesse uma única biblioteca, tivesse construído um único colégio e tivesse sido aberta uma rua, que foi o caso de umas ruas que foi aberta pelo parque. A repercussão disso sobre esse espaço é pequena, mas atrás disso existe uma coisa revolucionária do ponto de vista da questão urbana no Brasil. É a primeira vez que esse espaço é reconhecido como um espaço pertencente à cidade. Isso representa muito, né? Num país que tradicionalmente reconhece apenas uma parte da cidade como cidade formal, como cidade legal, e a outra parte é uma anomalia. As favelas são anomalias, são partes que devem ser evitadas. Historicamente, o Brasil tem tratado a questão urbana de maneira dual, né? Cidade